Olá, minhas irmãs, meus irmãos, tenham um excelente dia. Estamos aqui reunidos novamente para mais uma aula, né? Voltamos a falar sobre o tema Cosmovisão Cristã. Então, da revista Palavra Viva, essa revista ela tem como seu editor responsável o Cláudio Antônio Batista Marra. E é uma revista bastante atualizada com os nossos dias, bastante atualizado com aquilo que precisamos pensar nos dias de hoje, refletindo sobre o todo que nos acontece através de uma visão cristã, como diz a revista. Então, vamos iniciar a nossa aula. E eu peço ao Senhor Jesus que em sua misericórdia propicie para nós um momento muito agradável de aprendizado e de compartilharmos, né? Infelizmente não estamos pessoalmente, mas com certeza teremos a oportunidade de aprender do Senhor Jesus. Então vamos lá. O tema da nossa aula é a saúde na cosmovisão cristã, enfermo pela obra do Senhor. O texto básico que leremos, ele é o de Filipenses 2, do versículo 25 a 30. Então, vamos ler juntos. Julguei, contudo, necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nas lutas, e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades, porquanto ele tinha saudade de vós todos, e estava angustiado por teres ouvido que estivera doente. Pois de fato esteve doente e quase à morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende em honra a homens tais como ele, porque pela obra de Cristo chegou até as portas da morte, arriscando a sua vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Então, esse texto ele reflete aqui a carta de Paulo aos Filipenses. Perdão. Então, esse texto mostra que Epafrodito, ele é um servo do Senhor Jesus. E nós vemos ele aqui como no meio da cena, onde na realidade Epafrodito, ele foi comissionado pelos irmãos de Filipenses a atender às necessidades do velho Paulo. Então, ele está lá encarcerado e está com muitas necessidades. Porém, Epafrodito, durante a sua viagem de Filipenses até Roma, né, ele vai atender às angústias de Paulo. E de verdade, ele nesse meio de caminho, ele fica doente. E ele fica doente e acaba melhorando. Ele melhorou, ele levou os recursos que os filipenses destinaram a atender às necessidades de Paulo. O interessante desse texto é que, veja, Paulo em nenhum momento aqui, ele trata aquela doença, né, que Epafrodito teve como uma doença, quem sabe, um pouco mais séria, que quase o levou à morte. Mas em nenhum momento Paulo olha para esta doença como uma doença espiritual, ou até como uma doença provocada pelo nosso inimigo. Em nenhum momento ele também mostra que há pecado na vida de Epafrodito, de forma nenhuma. Na realidade,
Deus, na sua misericórdia, Ele consolou e também tratou da doença de Epafrodito. E ele alcançou o seu objetivo, ele chegou até Paulo. Paulo destaca principalmente que essa doença, ela não foi de forma alguma aumentada e nem diminuída, mas pela misericórdia do Senhor, ele foi curado para atender a necessidade de Paulo. E não aumentasse a tristeza de Paulo, como diz lá, não tivesse tristeza sobre tristeza. O que significa isso? Ele, numa primeira tristeza, já estaria passando por suas necessidades. E no segundo momento, então, teria mais tristeza ainda se soubesse de algum ocorrido, por exemplo, como o falecimento de Epafrodito. Então, esse texto é muito importante. Ele é muito importante para que nós possamos começar a nossa aula refletindo sobre esse tema. Então, espero que você também tenha refletido com essa primeira introdução. Bom, como em nas nossas revistas, né, sempre existe uma indicação de uma leitura diária. Então, caso a irmã e o irmão não tenha lá essa cópia dessa revista, né, sugiro que pare esse vídeo agora, num minutinho, num tempinho. Então, leia esses textos, ele vai ajudar-nos a estar esclarecendo aquilo que o Senhor quer para nos dizer. Então, leia esses capítulos, né? Um por dia. Na realidade, durante a semana que se passou, o irmão teria lido, a irmã teria lido esses textos. Então, dá uma paradinha, leia todos eles. É bastante importante. Depois volte aqui e vamos recomeçar. Bom, tratamos nessa revista a filosofia da dualidade, inaugurada por Platão. Então, se quiser ter mais detalhes, veja a playlist lá no canal do YouTube sobre as aulas anteriores, para que a gente possa entender esse conceito da dualidade. E hoje o nosso tema, como eu já disse anteriormente, né, é a saúde na cosmovisão cristã. Mas aonde está a dualidade nesse termo? Então vamos lá provocar. E eu vou provocar da seguinte forma. Nós somos cristãos e crentes no Senhor Jesus. Portanto, Deus cura milagrosamente, acreditamos firmemente nisso. Então, recorrer à ciência é sinal de falta de fé? Pergunto a você. Bom, mas como nós estamos tratando de dualidade, vamos ver o outro lado. O outro lado é assim, nós somos cristãos e crentes, mas tem um bom plano de saúde. Então, as minhas aflições de saúde, a medicina resolverá. Só me achegarei ao Senhor Jesus quando a medicina falhar. Então, esta é a dualidade. Qual delas está certa? Ou nenhuma delas está certa? Esta é a provocação, para que nós possamos continuar a tentar entender um pouco mais o que o autor dessa revista nos trouxe. E principalmente instigar o irmão e a irmã a refletir a respeito desse ponto. Nós vamos começar assim. Essa foto aqui é de 1918. Uma foto de soldados afetados pela gripe espanhola. Eles estão em um hospital do Kansas, Estados Unidos. É muita gente, é muita gente. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês conseguem enxergar quantos cristãos estão nessa foto? Quantos cristãos?
Eu diria, ou eu até tentaria chutar, que a grande maioria. Primeiro, porque estão nos Estados Unidos, um país protestante, por definição, né? São muitos cristãos, todos eles afetados por uma gripe que ceifou muitas vidas. Tomando como base essa primeira pandemia. Aliás, o termo pandemia, ele é dado justamente pelo crescimento inesperado de uma doença em âmbito global. Ou seja, nós tivemos algumas. Nós tivemos em 1918 até 1920 a gripe espanhola. Depois, de 56 a 58, a gripe aviária, ou gripe asiática. De 1968 a 1969, a gripe de Hong Kong. Depois, em 1981, e perdura até hoje, a de HIV e AIDS. De 2009 a 2010, H1N1. E de 2019 até hoje, Covid-19. Então, uma realidade muito triste, que ceifou muitas vidas. Então, as pandemias não são alguma coisa nova. Isso para trazer aqui do século passado até hoje, se nós formos pegar na história da humanidade, nós vamos encontrar outras tantas que tiveram como consequência também uma mortalidade muito séria. Para falar de saúde, nós não podemos esquecer que tudo isso afetaram vidas, não somente vidas dos pecadores, não, também daqueles que criam no Senhor Jesus e tiveram suas vidas ceifadas. Bom, para a gente trazer a realidade agora do que foi a pandemia da Covid-19, que começou em 2019, e estamos hoje, esses dados aqui são agora, de 8 de dezembro, de uma forma global, e ainda os números continuam crescendo, como mostra o gráfico, são 647 milhões de pessoas afetadas no mundo. Só no Brasil nós temos 35 milhões, 35 e 500 mil, quase 500 mil pessoas afetadas. Foram muitas mortes. Nós temos quase 700 mil pessoas mortas, com as suas vidas ceifadas. É isso. Muito triste, muito difícil encarar essa realidade. E agora, ainda continuam as nossas questões a respeito de como é que nós, como cristãos, diante da realidade da vida e diante de situações tão perturbadoras como é uma pandemia, e que tudo que passamos e fomos restringidos aos acessos, aos convívios do nosso dia a dia. Como é que isso, dentro do nosso momento, dentro da nossa cosmovisão, como isso afetou a nós como cristãos? Essa revista ela propõe avaliar isso, primeiro avaliando o ser humano como um ser físico, a enfermidade como fruto do pecado e a medicina como bênção de Deus. Vamos olhar cada um desses temas e vamos tentar ver como é que, dentro de uma visão transformada, de uma visão reformada principalmente, como nós encaramos e como é que nós vivemos a partir de uma reforma da vida espiritual que temos até hoje. Então, vamos falar do primeiro item, o ser humano como ser físico. Trouxe aqui a imagem do homem vitruviano, é um desenho, um rascunho para ser mais exato, de Leonardo da Vinci, de 1490. Mas para falar a respeito do homem físico,
a ciência também está envolvida. Por que eu trouxe o Leonardo da Vinci? Porque ele aqui, nesse desenho que ele desenvolveu o homem como uma forma de fato calculada, de forma a entender que o homem, primeiro começando pela cabeça, que significa 1/8 do tamanho todo desse homem vitruviano. Homem vitruviano porque não é exatamente uma ideia original de Leonardo da Vinci, não. Ele traz de um outro cidadão chamado Marcos Vitruvio Polião. Ele é um arquiteto do primeiro século antes de Cristo, né? Um século antes de Cristo, para ser mais exato, aqui na nossa reflexão. E por quê? Porque ele principalmente traz a inauguração do que eles chamam lá na matemática de cânone das proporções. Então esse homem é proporcional ao desenho onde está dentro de uma circunferência e de um quadrado, né? É apenas para a gente poder refletir. O que é importante dentro do ser físico, né? Mas vamos falar de uma outra importância. A importância daquele que muitos séculos antes de ter nascido já foi mostrado como seria a sua questão física, como é que seria a visão física de um homem também físico, de um homem que nasceu, que foi gerado por uma virgem. E estamos lá em Isaías 53, de 1 a 12. Vamos olhar para o sofrimento desse homem, o sofrimento do Senhor. E vamos ler juntos a respeito dele. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado, e quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a
vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o seu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despejo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, vemos aqui, minhas irmãs e meus irmãos, exatamente que o ser humano, como ser físico, ele sofre. E o Senhor Jesus, ele é o primeiro exemplo daquele que sofreu fisicamente. Mas como afirmou Isaías, mostrando o sofrimento do nosso Senhor, também a palavra de Deus não deixa de mostrar que existe um Espírito, existe aquele que foi nos dado como Espírito vivente, através do Senhor. E diz assim lá em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ora, se a própria palavra nos informa que há uma divisão muito clara entre físico e espírito, entre aquilo que nós conhecemos. E não deixa também, a palavra continua, e nos diz em 1 Coríntios 15, de 35 a 54, quando nós passamos a ver exatamente com que corpo, como é que o cristão deve enxergar a sua condição física, e como é que ele deve entender essa condição física perante ao todo daquilo que é estar diante de Deus, que é ter uma esperança no porvir. Vamos ler em 1 Coríntios 15, de 35 a 54, que diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E com que qualidade de corpo vem? Lembrando que do pó viemos e do pó voltaremos. Então, com que qualidade do corpo? É muito significante esse texto. Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como do trigo, ou de outra qualquer semente, mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprouve, e a cada uma das sementes um corpo próprio. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a das aves, e outra a dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignominia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente.
o último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isto é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, esse é o texto de 1 Coríntios 15, 35 a 54, adicionado ao de Hebreus 4, 12, mostra que nós temos corpo e nós temos espírito. Que este corpo, na realidade, será transformado. Então é importante nós sabermos onde é que vai a saúde por aqui. Se temos um corpo e temos um espírito, não podemos destacar um do outro. Não é possível dividir, somos um. O que significa isso? Por que esses textos? Porque é importante termos claro que, primeiro, não há dualidade aqui. Porque a forma com que trato o meu corpo, também trato o meu espírito. E se trato o meu espírito como trato o meu corpo, ele na realidade ele é um e é um que será transformado. Então, como trato o meu corpo, trato o meu espírito. Olha que coisa maravilhosa a do Senhor. Mas, Helder, então, voltando àquelas duas perguntas lá, então, faço isso pela fé ou faço isso pela medicina? Vamos ver cada um desses assuntos. Há uma afirmação muito clara que devemos fazer. As enfermidades que temos é fruto do pecado. Do pecado original que herdamos do nosso primeiro pai, Adão. Estamos no mundo e sofreremos todas as diversidades e bênçãos. Desfrutaremos das maravilhas e das desgraças desse mundo. Porém, a verdadeira fé sabe que a mão de Deus está agindo. Então, quando vemos irmãos padecendo das doenças, nós temos que ter claro que o agir de Deus sobre a vida daquele irmão é contínuo, seja qual for o seu final. Se somos abençoados e temos uma recuperação de uma doença grave, é porque Deus agiu. Se não temos a solução que esperamos tanto em conservar as vidas daqueles que amamos, ainda assim Deus está agindo através da vida daquele irmão. Veja, Hebreus 11:1 nos deixa muito claro o que significa ter fé.
e o que significa também estarmos enfrentando as adversidades da nossa saúde. Diz assim em Hebreus 11:1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O agir de Deus. O agir de Deus, esse sim, está sempre conosco, porque Ele nos prometeu assim. Bom, dos 3 itens que nós relacionamos aqui, vamos falar sobre a medicina como bênção de Deus. E para isso vamos usar a palavra para que a gente possa refletir. Então vamos ler lá o apóstolo Paulo falando a Tiago, em 5, 14, 15. Paulo diz assim para Tiago: Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e esses orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mesmo Paulo, em 1 Timóteo 5:23, diz assim a Timóteo: Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ora, Paulo está fazendo algum contrassenso? Existe alguma dualidade de Paulo nesses 2 textos? Não, de forma alguma. Nós tivemos uma lição bem objetiva sobre ciências, da cosmovisão cristã, que foi dada pelo professor João Francisco, né? Se você, caso não viu essa aula, vai lá no playlist do YouTube, assista essa aula, porque realmente é muito interessante. E que ela decifra a questão da ciência e a fé. E nós trazemos de novo essa reflexão aqui, apenas para reafirmar que a medicina é uma bênção de Deus. Porque ela traz a sabedoria de Deus. Ela traz a sabedoria a que Deus proporcionou ao homem. E a gente não pode descartá-la de forma alguma. Então, é necessário que a gente entenda como utilizar essa medicina, de maneira que ela possa também colaborar entre corpo e espírito, como falamos até aqui. Bom, fica aqui uma pergunta: como você pode colaborar de forma saudável com o seu corpo, de maneira que o seu espírito se regozije dentro desse templo que é você? Inclua nisso também a sua mente. Nós começamos lá atrás falando sobre a Covid-19. Falamos sobre algumas pandemias do passado. Todas elas trouxeram aflições para o ser humano. E agora, recentemente, nós com a Covid-19 estamos enfrentando uma série de consequências. Ainda não passamos, não, totalmente esta pandemia. Continuamos sendo afligidos. Devemos seguir as orientações médicas, nos vacinarmos, estarmos entendendo que o Senhor Jesus, o Senhor da razão de tudo isso, na realidade, Ele tem um compromisso com a medicina também. E sabermos que Ele é provedor de toda essa inteligência que está por detrás. E devemos colaborar com o nosso corpo de maneira a entender que estamos nesse mundo, mas sabemos como lidar com ele. Sabemos também como lidar com as questões que nos afligem. E sabemos principalmente que Deus está se movendo
na história de cada um de nós. Na sua história, minha irmã e meu irmão. Tratar bem o nosso corpo, o nosso espírito, ele tem um objetivo. E o objetivo é, na realidade, servir. Nós estaremos prontos para servir, estando o nosso corpo muito bem fortalecido e o nosso espírito cheios da palavra do Senhor. E para que isso tenha um foco, tenha uma direção, é para que você, minha irmã e meu irmão, seja uma oferta. Sim, uma oferta. Você será a própria oferta. E nós aqui na nossa igreja nós estamos trazendo um programa muito importante para que a gente possa ser a própria oferta, é um programa do qual nós estamos desenvolvendo dentro da igreja, que é ser um diácono ou uma diaconisa discípulo. Ou seja, o nosso Ministério de Ação Social e Diaconia traz uma enorme oportunidade para que a irmã e o irmão possam ser a própria oferta. Então, procure conhecer um pouco mais desse programa, esteja conosco, participe para que o Senhor possa estar abençoando não somente a sua vida, mas a vida de todos que estão ao seu redor. Partimos assim, então, para o nosso final de aula. Então, convido a irmã, o irmão, se caso vocês não fazem parte, ou tenham se inscrevido lá no nosso canal, no YouTube, procure, se inscreva. Lá você vai ter várias playlists sobre os nossos cultos, sobre fotografias, sobre principalmente as nossas lições. Inclusive a Cosmovisão está lá numa playlist, todas as lições que tivemos até aqui. Tenha um excelente domingo, que o Senhor Jesus abençoe esse início de semana e que Ele possa dar a ti e a tua família, né, riquezas preciosas de bênçãos. Que Deus abençoe a todos e a todas.